vou clicar aqui em cima. Ah, um detalhe, se eu clicar aqui, vai exibir a opção que eu tenho modo de exibição e modo designer. Legal? Eu sempre vou clicar direto aqui, mas se você clicar aqui, pode vir designer e clicar nele também, fica a seu critério. Aí eu vou colocar aqui o nome. Ah, eu quero colocar código. Ah, posso colocar assim, ó, código com acento agudo, tá? Underline, forne. Posso fazer assim? E aí, galera, dá um feedback aí para mim. Posso fazer desse jeito? Não. Não. Por Não. quê? Porque Eu depois você vai falei ter que só para passar para passar. inglês. Isso. Na hora que Agora, você for programar, você vai estar usando um Apresentação. programa no seu sistema, se for trabalhar com PHP, com Java, com C Sharp, independente da linguagem que você for desenvolver, você vai usar o código dele em inglês. E o acento agudo aqui vai estragar tudo para você. Acento Na é hora que só em você começar a português. desenvolver, vai dar erro. Oi? Acento é só em português, não tem inglês. Isso. Nós vamos tirar fora isso. Vamos colocar sem o acento. Ah, e se eu colocasse assim, por exemplo, ó, vamos lá, código do, tá, fornecedor. Desse tamanhozão. O Axis vai aceitar, concorda? Ele vai aceitar. Mas Sim. é correto também fazer assim? Não, é não, sempre vai bom encurtar. Isso. Banco de dados, geralmente, a gente sempre aconselha no máximo 8 caracteres. Não que E você vai usar o conseguir underline. sempre. Isso, sempre fazer com 8 caracteres, Joel, eu vou conseguir. Vai ser difícil em algum momento você ficar colocando 8 caracteres no máximo, né? Mas a ideia é você sempre trabalhar abaixo de 8 caracteres, tá bom? Então eu vou colocar abreviado, ó, forne. Futuramente, se eu desenvolver o sistema, documentar todo o sistema, tudo bonitinho, o cara que for dar o suporte lá, o DBA, ou o usuário, ou o programador, ele já vai bater o olho, ele vai entender que dentro do cadastro fornecedor, que o código forne é o código do fornecedor. Bom, o de baixo. Eu posso colocar no de baixo CNPJ, tá? Como eu quero cadastrar o jurídico dele aqui, tudo certinho, eu vou colocar CNPJ. Posso colocar forne de fornecedor? Sim. Joel, não quero ficar colocando código forne, CNPJ forne, endereço forne. Quer colocar apenas código CNPJ? Não tem problema, tá? Eu estou colocando desse jeito para ficar fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Se de repente você falar, não, não vou colocar desse jeito, colocar mais enxuto também, tá certo, não tá errado não, tá? Mas eu vou colocar assim, olha, numa empresa, além do CNPJ, eu tenho também a razão. Aí você fala, eu vou colocar o tio, a razão, underline, social, underline, fornecedor, né? Forne. Posso colocar desse jeito? Não. Por quê? Estamos colocando um tio aqui, não é? Olha, eu não quero esse Sim. tio, tá? Então vou deixar sem o tio. O nome ficou muito extenso. Se eu quiser deixar desse jeito, ele vai aceitar. Na hora de programar, vai dar erro deixar desse tamanho? Também não. Desde que eu coloque o underline para não ficar espaços em branco, não vai dar erro. Qual vai ser o problema? Vai ficar um nome de um atributo muito grande, que a gente chama de variável de arquivo, e aí tudo que você for fazer lá dentro, você vai perceber que começa a incomodar. Nomes de variáveis de arquivos enormes começam a te atrapalhar. É lógico, dentro do SQL Server, que na hora que eu começar a ensinar para vocês o SQL Server, vai ter um comandinho que a gente fala alias, né? Que é para colocar o apelido. Então dá para a gente colocar um apelido depois, reduzir isso, tá? Mas a ideia é não deixar tão grande assim. Como a maioria do pessoal já sabe que quando fala de razão, ele está falando de razão social, então eu posso deixar só assim, razão underline forne, tá? Eu estou falando de razão social, todo mundo sabe o que eu estou falando, ou tem algum aluno que não sabe o que é razão social? Eu não sei. Não Eu sabe? também não também sei. não. Não? Tem alguém Sincero, não que sei quer também dar não. um palpite aí, falar o que seria razão social, para facilitar a ideia do entendimento dos nossos alunos aqui? Alguém quer participar? É o nome da A empresa? Esther colocou que ela não sabe, né? É isso aí. Vamos Vamos, gente, lá. quem souber desmuta. Se quem não souber, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma roleta russa, tá? A roleta russa eu vou falar assim: um aluno. Vamos lá. Lana, fala para nós aí, Lana. Você é uma grande aluna que já trabalha na área de jornalismo, já fez curso de informática. Eu tenho liberdade de falar com você desse jeito que você foi minha aluna. Você está na sala aí, Lana? Ih, ficou em silêncio. Eu acho que ela não está na sala, hein? Ih, rapaz.
Deixa eu verificar. Ficou no vácuo. Acho que ela falou assim, ixi, é aula com o professor Joel, tô fora. Ó, o João Vitor tá colocando aqui, ó. É como que a empresa trabalha. Vamos falar assim, ó. Tá, já que ninguém falou, eu vou falar aqui. Se eu estiver falando errado, que alguém quiser dar uma opinião aí, ajudar, tá? Feedback aí. É assim, ó. Vamos imaginar o McDonald's, tá? O McDonald's é um lugar que todo mundo gosta de ir, apesar que os lanches deles é pequenininho, mas todo mundo gosta de ir lá, tá? Aí o McDonald's, ele tem lá o dono da empresa que comprou o direito de abrir a empresa aqui dentro de Bebedouro. Na realidade, é uma franquia, né? Uma marca, uma franquia. Não quer dizer que tem McDonald's de Bebedouro, o mesmo dono de Bebedouro é o dono também na cidade de Ribeirão Preto, Sertãozinho, né? E aí vai, né? Não é o mesmo dono. Agora, se for o mesmo dono, também não tem problema. Às vezes o cara é rico pra caramba, né? Mas costuma não ser o mesmo dono, tá legal? E aí, o que que acontece? O cidadão, ele montou a empresa ali, abriu a empresa e colocou lá a empresa bonitinho, ele tem que abrir toda a documentação perante as leis que nós temos, né? Receita Federal e também a Receita Estadual. O que que ele vai fazer então? Ele vai ter que correr atrás de abrir o CNPJ da empresa, ele vai ter que abrir a inscrição estadual da empresa e se ele vai abrir essa empresa, ele vai ter também um nome que é a razão social dessa empresa, tá? Então, vamos supor, McDonald's tem lá o pessoal que é dono da empresa, que eu não sei o nome daqui do pessoal de Bebedouro, mas vamos supor que seja lá o Joãozinho, né? O Joãozinho é o dono do McDonald's aqui. Então ele quando ele for abrir a documentação na Receita Federal, né? Juntamente também com a Receita Estadual, que entra aí a IE, Inscrição Estadual, vai pedir lá para ele colocar um nome, tá? Da razão social. Aí pode colocar de repente lá Joãozinho Limitada, né? E vai, lógico, criar também o CNPJ para ele. O nome fantasia. Qual vai ser o nome fantasia? McDonald's, tá? Então, McDonald's é o nome fantasia, o nome da empresa. Vamos falar da nossa loja aqui, do magazine que nós estamos criando. Chama Magazine Tiririca. Legal? Então, esse Magazine Tiririca, eu vou colocar lá, perante a Receita, vai criar um CNPJ, uma razão social, vai aparecer lá Tiririca Ilimitada, né? E aí aparece lá nome fantasia, né? Tiririca Modas, por exemplo. Vamos falar que o nome do Tiririca, eu não sei o nome dele, mas aí eu posso colocar também na razão o nome do Tiririca, embaixo na nome fantasia, Tiririca Modas. Isso, mais ou menos essa é a ideia do que seria razão, tá? A razão seria o nome do empreendimento que o cara está colocando lá na Receita Federal. E aí tem o nome fantasia. Legal? Tem alguém aí que quer falar da opinião também, colocar a opinião? Não? Sim, não, não, sim. Se quiser, pode falar aí também, que eu sou por ouvidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse nome aqui, posso colocar nome, underline, fantasia. Vamos colocar, em vez de nome, underline, fantasia, eu vou colocar só assim, ó, fantasia, tá? Que aí o cara vai entender que é fantasia, que é o nome da fantasia do fornecedor, tá? Eu vou colocar a data, DT de data, de cadastro, CAD de cadastro. Posso colocar aqui fornecedor, desse jeito. O que mais que eu vou colocar? Olha, o endereço, tá? Posso colocar endereço ou posso colocar Ender. Estou abreviando para ficar mais fácil. Ender Forne, tá? O bairro, então vou colocar bairro, underline, Forne, tá bom? O que mais que eu quero colocar? De repente eu quero colocar o fone, né? O fone comercial, celular e assim vai. Então vou colocar aqui fone, tá? Do fornecedor. O celular, tá? Celular, posso colocar cell, né? Vou colocar só cell e forne, eu sei que é celular. E-mail, tá? E-mail do fornecedor, tá bom? Vocês estão em silêncio, dá um feedback aí para mim. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá ficando chato isso aqui, tá difícil. O João Vitor colocou aqui, olha, a respeito, Tá de exemplo, boa. bebidas, aí colocou assim, então seria, por exemplo, a Solfarma, que é o nome da empresa, mas faz parte do grupo Solfarma. Olha, eu não sei como que é a Solfarma, né, que eu vim de fora para cá, mas eu imagino que sim, tá, João Vitor? Eu não sei se você conhece melhor a empresa lá, se trabalha lá dentro, conhece como que eles funcionam? Porque eu acho que se tiver alguém que trabalha na Solfarma vai saber explicar melhor isso daí.
Eu creio que sim, tá? Mas eu não sei direitinho qual que é a razão social deles, tá? O nome fantasia, deve ser mais ou menos isso, tá? Ah, bom, eu quero colocar também a cidade, tá? Ó, cidade, underline, Forne. CEP, underline, Forne. A unidade federativa, que é o F, né? Olha, Forne, tá? Posso colocar mais informações. Eu não coloquei inscrição estadual, olha só, falei da inscrição estadual, tanta coisa, e acabei esquecendo de colocar aqui, né? Olha, tá? Então, vamos, pô, eu quero colocar ele depois do CNPJ. Então, o que que eu posso fazer? Olha, venho aqui nesse cantinho, olha, clique e solto e vai selecionar a linha, tá? A Esther perguntou, DT de forne é abreviação do quê? DT de data, CAD de cadastro, tá? E forne de fornecedor. É como se eu estivesse colocando aqui a data de cadastro do fornecedor na minha empresa. Vamos supor, eu tenho uma empresa que estou cadastrando aqui, essa empresa está sendo cadastrada que dia? Hoje, 26/8, então é a data de hoje, tá? Então, dentro do razão aqui do fornecedor, essa parte do razão fornecedor, eu vou clicar com o botão direito, legal? E vou vir no inserir linhas. Aqui dentro, aqui, olha, eu vou colocar aqui a inscrição estadual, IE. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o que é IE? IE é inscrição estadual, tá? Então, IE Forne, beleza? A Lana da Rocha Massarioli também fez uma pergunta. Pessoal, vocês sabiam que a Lana da Rocha Massarioli é a minha esposa? Olha, ela perguntou assim, ó. Não. Não. Exemplo no registro, a razão social é Savinhago Limitada e o nome fantasia é somente Savinhago? Seria mais ou menos isso. O Márcio falou também. O Márcio é um amigo muito especial no meu coração. Ele é pastor na igreja que eu frequento. Eu frequento a igreja presbiteriana e ele é pastor lá na igreja. E também está fazendo o curso aqui. E ele está fazendo também o curso junto com a filha dele. Então, se depois vocês ficarem paquerando a filha dele, ele arranca a orelha de vocês. Eu não vou falar quem é a filha dele, não. Depois ele fala para vocês. Aí vocês ficarem espertos aí. Cada vocês ficar paquerando a filha dele, viu? Depois ele puxa a orelha de vocês. Bom, a minha esposa, a Lana, está fazendo o curso aqui. Então, eu tenho que ficar muito esperto para não falar besteira aqui. Que se eu falar besteira, depois ela me corrige, né? Como diz o mineiro, ela me corrige, né? Mas aí, qualquer coisa também, vocês podem estar perguntando para ela, tá? Ela sabe bastante coisa, sabe mais do que eu. Aí vocês perguntam para ela que ela ensina vocês. Opa, brincadeira, hein? Vamos lá, continuar a nossa aula, tá? Brincadeiras à parte, mas vamos lá continuar a nossa aula. Então, nós temos aqui, olha, inscrição estadual do meu fornecedor, tá? Eu coloquei a razão social, todos os dados aqui pertinentes à minha empresa. Bacana? E aí, bom, eu acho que tá ok até aqui, né? Falta alguma coisinha, mas eu não vou falar não. Gostaria que vocês dessem opinião para mim. Falta aí, para ter uma ideia melhor, falta alguma coisinha aqui. O que mais que eu poderia colocar nesse cadastro de empresas que eu vou estar fazendo dentro do meu sistema, dentro do meu banco de dados? Alguém sabe me dizer? O que eu poderia colocar mais aqui dentro? O que eu poderia colocar aqui? Colocamos os dados básicos, não fui? Olha só, são dados básicos. Como é pertinente a uma empresa que eu estou cadastrando dentro da minha entidade, que vai controlar, obviamente, isso, eu teria que colocar mais algumas informações, tá? Não são muitas não, mas pelo menos algumas informações eu teria que colocar aqui. Alguém com cadastro fornecedor não precisa colocar o tipo de produto, tá bom? Não precisa, tá? CNPJ eu já coloquei, Alana, já coloquei CNPJ. Lá em cima, olha, no início, olha, tá o CNPJ. Olha, vou dar uma dica para vocês. Quando você liga na empresa, alguém vai ter que atender você, não vai? Essa pessoa que vai te atender, geralmente, ele é uma pessoa que já está acostumada a atender você, concorda comigo? Você sempre vai conversar com aquele que já está acostumado a atender você. Seria isso, o vendedor, seria o seu contato, tá bom? No passado, eu tinha uma empresa na área de tecnologia, né, e também na área de enxovais. E aí o que acontece? Quando eu precisava ligar, por exemplo, na área de enxovais,
eu ligava nesse contato que eu tinha em Americana, lá nos fornecedores de Americana, e aí eles mandavam para mim as bobinas de tecido, tá? Então tinha sempre uma pessoa que eu conversava com ele. Tinha 6 empresas diferentes que eram fornecedores de produto, matéria-prima, então já tinha os contatos que eu conversava, tá? Então, no meu caso, poderia colocar saque, igual o pessoal sugeriu, mas eu vou colocar o contato, que eu vou entender que eu estou fazendo algo mais simples, ainda não estou montando um sistemão, aquela coisa louca, né? Então, eu vou colocar aqui Posso colocar só contato ou nome do contato, tá? Eu vou colocar aqui contato. Eu sei que é a pessoa com quem eu vou entrar em contato da empresa, tá bom? Eu preciso saber também alguns dados pertinentes ao banco desse meu fornecedor, tá? Estou dando dica para vocês aí, para vocês me ajudar. Então, se eu quero saber alguns dados pertinentes ao banco que esse fornecedor logicamente, tem a conta dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o quê, gente? Ó, dá um help aí para mim, me ajuda? Tem que saber, para cadastrar aqui, nome do quê? Vixe. Nome do banco. Isso, pastor. Nome do banco, o número do banco e o número da Número conta. da conta. Isso, então vamos colocar, ó, nome, tá? Eu não preciso colocar nome do banco, senão vai ficar muito grande. Então eu vou colocar só assim, banco, tá? Underline, form, tá? Depois eu vou colocar aqui, agência, underline, form. Depois, eu tenho a conta corrente, não tem? Eu posso só colocar assim, ó, conta, underline, form. Perfeito? Tá colocando a agência também. Isso, tá? Bom, quando eu coloco agência, automaticamente ele entende que é o número do banco, né? Ou eu estou falando besteira? Acho que ele já entende, né? O nome do banco, agência, e entende que é o número do banco. E a conta corrente, tá bom? O que mais? Dá um help aí pra gente aí. O João está colocando que o que? A agência não. É diferente, eu acho. Não, é a agência mesmo, tá, João? Mas você coloca o nome do banco. Por exemplo, banco que eu tenho conta, um banco, Bradesco, tá? Qual é a agência do Bradesco? A agência que eu tenho conta é na cidade fora daqui, não é a cidade aqui, é de Franca. Então tem o número da agência, já sabe que é lá da cidade de Franca. O conta corrente, na hora que coloca a conta corrente, já sabe quem que é a conta, aparece o meu nome lá, tá bom? Bom, eu imagino que isso daqui é suficiente para um cadastro de fornecedor. Nota que deu bastante campos, olha só. Existe um recurso dentro de banco de dados que a gente não vai aprender agora, vai aprender mais para frente, que chama-se normalizações, tá bom? Então, quando eu trabalho com normalizações, eu posso dividir isso daqui em várias tabelinhas pequenininhas para trabalhar de uma forma mais fácil, tá? Ó, o pastor Márcio está perguntando: cada banco tem um número que é diferente da agência. Tá. Então vamos colocar aqui, né? Vamos inserir aqui. É legal? É que sempre quando eu utilizo, eu sempre passo a agência e depois eu passo. É mesmo, quando faz declaração de imposto de renda, aparece lá o número do banco. É que geralmente aparece só para a parte de declaração de imposto de renda, mas quando eu vou fazer alguma outra transação, não pergunta. Pelo menos até hoje nunca perguntou. Mas é verdade, né? Cada banco tem um número mesmo. Uma declaração de imposto de renda, quando eu faço lá, tem que colocar o número do banco. Então vamos fazer essa correção no meu, tá? Na realidade eu sabia disso, né? Eu estava só pegando aqui, fazendo um teste com você para ver se vocês estavam afiados, né? Eu queria ver Ô, se vocês professor, eram mas, cara, né, em relação a isso. Então, vamos lá. Oi, quem falou aí? mas aí no caso do seu aí, eu acho que, não sei, eu acho que não precisaria mudar nada, porque no banco já poderia ser o código do banco, que seria a mesma coisa que colocar, por exemplo, Santander. Eu colocaria Aham, o mas eu código vou, dele, eu que vou seria acrescentar só isso. para que aí você tem o nome do banco e tem o código também, que aí fica mais fácil depois, futuramente, de trabalhar. Ó, deu uma queda aqui na minha internet. Deu uma quedinha aqui na minha internet. Falhou aí com vocês aí? Não, né?
Continuando então, tá? Então eu vou colocar aqui no meu aqui, tá? O número do banco, né? Vou colocar vou colocar número, tá? Num underline banco, vou colocar abreviado underline forne, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa. Ó, Ok. eu vou finalizar então essa tabelinha agora, tá? Essa entidade, essa tabelinha que nós estamos criando. Como eu estou fazendo dentro do Axis, automaticamente ele colocou a chave, desenho que está aqui bem discreto, olha lá, ó. Dá para vocês verem, né? Ó, desenho lá, ó. Eu desenho de uma chave. Então, relembrando, semana passada eu falei o que seria a chave, né? Deixa eu só abrir aqui no bloco de notas, que eu salvei isso daqui. Olha lá. Então, nós tínhamos aqui as especificações que eu fui falando, né? E aí eu falei sobre isso aqui, ó, chave primária, tá? O que a chave primária faz mesmo? Ela não permite a duplicidade. Então, não sei se vocês estão lembrados disso. Então, na realidade, ele vai ser único, né? Vai ser único, ou seja, não vai haver outro fornecedor com código idêntico. Perfeito? Ele é chave primária. CNPJ, no meu caso, não está definido como chave, tá? Eu posso definir chave para ele? Sim, mas eu não preciso, porque já defini no primeiro. Então, deixo aqui normal. Quais os dados que eu vou colocar? Quando eu estou trabalhando com banco de dados, a ideia é trabalhar com um tipo de dados numérico, para quando realmente eu vou trabalhar com dados numéricos. Mas como nós estamos começando e usando um banco de dados bem básico mesmo, eu não vou colocar aqui o tipo para ele numérico, tá? Uma que se eu colocar aqui numérico, ele não vai permitir eu colocar as máscaras, tá? Para fazer aquelas separações de traço, barra, ele não vai permitir. E isso você vai só utilizar lá dentro de programação mesmo. Então, para não ter dor de cabeça aqui, eu vou deixar texto curto para ele, tanto para o CNPJ, como para a inscrição estadual, tá? A razão social, nome fantasia. A data não tem como. A data eu vou ter que colocar a data e hora, não tem jeito de fugir. O endereço eu posso deixar texto, tá vendo? Ó? O telefone eu vou deixar texto, o celular, o e-mail, bacana? Nome da cidade, o CEP. CEP também eu posso deixar texto, apesar que lá na Prava Valer, quando pega para capar mesmo, nós colocamos número. A UF, vou deixar texto, contato, banco, número da agência. Já e esses outros dados aqui? Seria interessante colocar tudo numérico? Se eu fosse trabalhar com banco já programando, sim, tudo numérico. Mas como eu estou trabalhando com um teste bem básico, vou deixar texto, para a gente poder colocar lá os tracinhos, os pontos, para não ter dor de cabeça depois na criação de máscara. Beleza? Bom, criamos aqui o banco. O Axis, se eu fechar, ele vai perguntar se eu quero salvar. Olha lá, deseja salvar alterações? Sim. Tá? E a tabelinha vai estar salva. Então, nós já temos a de funcionário, nós temos a de fornecedor, nós temos a de clientes. Falta agora criar caixa e estoque. Ó, estoque não tem, caixa também não tem. Então, vamos começar, vou fechar aqui, olha, esses aqui, clientes, tá? Fornecedor e funcionário, eu vou fechar. Eu vou deixar aberto aqui o estoque e vou criar ele. Então, eu vou lá no esquadro com lápis e régua e vou começar. Então, vamos colocar assim, código... não coloca com acento, tá? Underline, produto. Vou colocar código prod. Descrição, desk, underline, produto. Tá? Vou colocar desk prod. Aí entra o que comentaram agora mesmo. Lá no fornecedor, colocar o nome do produto, né? Aqui no meu caso, eu vou colocar aqui descrição do produto. Vamos supor que eu estou fazendo lá, a ideia é de um banco de dados onde eu vou cadastrar produtos de uma lojinha de roupa. Vamos imaginar você tem uma lojinha de roupa simples, coisinha pequenininha, né? Você lá na esquina abriu lá um pontinho de comércio para ganhar seu dinheirinho. E aí você vai de 15 em 15 dias em São Paulo, lá no Brás. Okay? Não sei se já teve alguém que foi lá no Brás. Lá é coisa de louco, né? Quando você chega lá, dá vontade de comprar tudo, né? Quando você chega lá, você olha aquele monte de coisa barata, você fala, nossa, eu vou levar tudo isso daqui, né? Então, você chega lá, compra as coisas que você quer comprar, sacoleiro, Como o senhor né? disse, a estudante de informática tem dinheiro, compra Então, tudo que tem. o estudante de informática é aquele cara que compra tudo que é barato para revender mais caro para os colegas aqui dentro das aulas aqui no Teams, né? O estudante é aquele que pega Stonks. lá...
Ele vende tudo que é Confusão de estoque. coisa falsificada, né? Então ele vai lá no Brás que é tudo falsificado, camiseta Made in China, é falsificada, o famoso Made in calça China. falsificada, tênis falsificado, tudo que é baratinho ele compra, Xing Ling, né? É Traz o e Made vende in China. baratinho. Super fatura, compra por 10, vende por 20. Mas e aí? Bolsa de valores Então, chora. então eu estou montando aqui o banco de dados, a minha entidade trabalha de estoque, tá bom? Então eu vou lá, tenho minha lojinha de roupa, vou lá de 15 em 15 dias, busco o produto e coloco. Então o que é a descrição? É o produto que eu estou trazendo. Ah, eu busquei calça jeans, então eu vou colocar a descrição, calça jeans, tá? Ah, comprei vestidos, então a descrição, vestidos. Ah, camisa social, então eu coloco lá, camisa social. Eu vou falar uma palavra lá que a minha esposa vai ficar brava. Camisetas, né? Ela fala que não é camiseta, ela fala que é blusas, né? Mas aí eu vou lá e busco camiseta. Porque a minha esposa é carioca, e as cariocas é uma briga constante entre biscoito e bolacha, né? E aí a camiseta é a mesma coisa, camiseta ou blusa, jaqueta ou blusa de frio, e aí vai, né? Mas eu coloco a descrição do produto, a data que eu, lógico, eu estou colocando esse produto no meu estoque, então eu vou colocar DT de data, underline, entrada, ent, tá? Ó, data de entrada, underline, eu posso colocar prod de produto, que eu vou saber que é relacionado ao meu produto. Qual é o valor desse produto? Então, estou colocando VL de valor, underline, tá? Entrada, de entrada, underline, prod de produto. Então, eu tenho o código do produto, a descrição do produto, a data de entrada do produto, o valor de entrada do produto, tá? E aí, eu quero fazer algumas ideias de que nós chamamos relacionamentos, tá? Então, o que é esse relacionamento? De repente, eu estou fazendo o cadastro de produto e eu quero saber também qual é o fornecedor que me ofereceu esse produto. Então, para fazer o relacionamento, eu vou jogar o nomezinho do campo da entidade que está dentro do fornecedor. Olha, aqui dentro é o fornecedor. Esse aqui é o código pertinente, o atributo que tem o código pertinente à entidade, né? Olha, tá lá, ó, o atributo bonitinho, perfeito? E aí eu quero jogar esse mesmo código que tá aqui, ó, tem que ser igual, tá bom? Esse mesmo código que tá aqui igualzinho, vou até dar um Ctrl C, sou preguiçoso, ó, Ctrl C, né? Me diz o cara que mexe com informática que não é preguiçoso. Todos dão Ctrl C, Ctrl V, né? E aí até brinca, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Na informática nada se cria, tudo se copia. Na natureza se transforma, que a gente copia. Vamos lá no estoque, né? Olha, vou vir aqui no cantinho, tá bom? Vou clicar com o botão direito e vou dar um inserir linha. E aí eu vou clicar aqui e vou jogar aquele código aqui, olha só. Deu um Ctrl V. O tipo de dados, se eu deixar texto, vai dar erro, porque aqui dentro da tabela está número, tá? Olha lá, numeração automática de numérico. Então aqui também ele tem que ser número, tem que ser igual, senão dá problema. O tipo de dado de descrição do produto, no nosso caso aqui, também tem que ser data e hora. O valor e as datas que nós temos aqui, ó, eu cliquei no lugar errado, hein? De baixo aqui, ó. Data e hora. O valor nosso aqui de mercadoria, nós vamos colocar aqui moeda, tá? Para entender que nós estamos colocando um valor numérico. Quando eu faço a venda ou a entrada, a movimentação desse produto, tá? Eu também quero saber qual foi o cliente que comprou e qual foi o funcionário que vendeu. Só que essa tabelinha aqui, ela está saindo meio frajuta, não é uma tabela ideal, é um quebra-galho, tá? Portanto, eu não vou conseguir aqui, olha, ficar colocando o código do cliente aqui para poder depois verificar quem é o cliente. No caso, eu não estou ainda criando normalizações. Eu não vou entrar em normalizações agora, senão vai deixar vocês com a cabecinha doida aí, sem entender o que está acontecendo, tá? Então, na realidade, eu vou deixar ele básico. Isso aqui, por enquanto, é o básico. O João Vitor colocou aqui, estava só testando ele. Testando... Ah, tá. Da brincadeira ali agora mesmo, né? Então, vamos lá, continuando, tá? Vamos criar agora o caixa, tá? Vou salvar. Nota que colocou já a chave para mim, tá bom? Então, vou salvar. Vamos lá no caixa, olha, o caixa está aqui, já até deixei ele aberto, olha só. Dei 2 cliques lá, né? Deixou aberto. Vou alternar para modo estrutura e eu vou colocar aqui código underline caixa, tá bom?
Embaixo, o que eu vou colocar aqui? Como eu estou fazendo uma venda do meu caixa, eu posso colocar também a minha nota fiscal, tá? Vou colocar aqui, nota, underline, vou colocar só fiscal, que eu já sei que é nota fiscal, tá? Ó, fisc, nfisc, acho que fica melhor. nfisc, underline, caixa. Bom? Esse código de caixa está me incomodando. Eu não estou querendo deixar ele, não. Eu vou tirar fora esse código de caixa e vou aplicar para ele como nota fiscal no meu caixa. Ô, Tá? professor, Pode falar. esses nomes que você está colocando tudo dentro das tabelas, é bom, tipo, a gente saber tudo de cor? Olha, à medida que você vai trabalhando, você vamos falar assim, que você vai assimilando isso. Eu não vou falar para você catar e ficar decorando, decoreba. Uma que eu sou contra decoreba, cara. Eu tenho pavor de decorar as coisas. Vai ver que o Não, Joel tipo, aqui, eu falei Joel no de sentido de decoreba. decorar, tipo, é de saber. Na medida que você vai trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, estou criando, né? Mas não quer dizer que eu decorei. Com o tempo, eu fui familiarizando, fui acostumando. Então, o que eu posso te aconselhar? Quanto mais você fizer, mais você vai entender o que está acontecendo. Se você decora esse negócio aqui, a realidade é bem simples. Você não vai ainda estar entendendo uma lógica dele. Você simplesmente está fazendo algo que você criou uma rotina. E o decorar, eu não sou a favor de decorar, tá? Não estou nada contra outras pessoas. Tem gente que gosta de decorar, tudo que vai fazer decorando. Eu não sou esse tipo de cara. Eu gosto de fazer as coisas sem ter que decorar. Então, se você chegar no Joel e falar assim, Joel, eu vou marcar no papel tudo bonitinho aqui para me decorar depois. Eu vou falar para você, não precisa. Uma porque está sendo gravada a aula, e o que eu acho assim que vai fazer você aprender é você praticar. Mas se você quiser decorar e marcar no papel, fique à vontade, tá? Quem foi que perguntou? Não vi aqui no O Carlos, sou eu, Carlos. Carlos. Tá, cara, se você gosta de decorar as coisas, que cada um tem uma facilidade. Se você tem facilidade decorando, cara, manda ver. Eu, particularmente, eu não gosto, tá? Tudo que você mandar para mim decorar, eu abomino. Eu falar assim, decora isso. Ixi, eu falo assim, cara, você tá pedindo para a pessoa errada. Agora você falar assim, vamos inventar aqui, criar. Aí você fala, opa, agora você falou com a pessoa certa, né? Eu não sou muito fã de decoreba, tá? Mas aí você pode fazer do Aham, jeito que você quiser, fica a seu critério. Então eu vou entendi. colocar lá, nota fiscal, tá bom? Obrigado. Eu vou colocar aqui, olha, código do produto para relacionar com o meu estoque. Vou colocar aqui Eu mesmo vou underline. ter que estudar muito, fazer muito isso aí, porque eu tô perdidinho, cara. Mas eu tô fazendo devagarzinho isso aqui, depois a gente vai fazer um outro, depois a gente vai fazer outro. Até o final do semestre, você vai fazer tanto isso aqui que você vai acabar enjoando e tendo raiva de mim. Na hora que você descobrir, eu chegar na ITEC aí para ter aula presencial, você vai falar assim: é que cara que é o Joel, vai falar assim: cara, eu vou ter que sair correndo, porque vocês vão querer bater em mim, né? Vai todo mundo sair correndo atrás para poder me É, linchar, né? Vitor, por isso que eu tinha até perguntado. É porque, tipo assim, a tabela eu aprendi a criar já, tipo, esse monte de dados, aí eu tava meio perdido e tal, aí por isso eu até perguntei se, tipo, é necessário tudo. Nos dados, lá nos comandos lá, para fazer a página web, eu senti um pouco mais de facilidade. Agora aqui tô meio perdido. Deve ser só por causa dos Calma nomes. aí, calma aí que vai ficar pior ainda, tá? Pode ficar tranquilo. As Beleza. regras você sabe, as regras de nome você Ainda não sabe. chegou no, ainda É, não chegou no SQL. Eu mostrei para vocês lá no comecinho do curso, tá? Os códigos SQL. Mostrou os Nota que não aplicativos chegou no Oracle, SQL. Isso aqui é só para você abrir o intelecto da cabeça de vocês. Olha, vocês vão babar nesse e aí na hora que chegar no SQL, aí vocês vão ficar mais doido ainda, tá? Aí vocês vão ver porque o Joel, ele é meio doidão. E aí você vai falar assim, tem razão do Joel no horário que ele não tem aula e ficar de mais cacuca fresca, né? Porque isso aqui deixa a gente meio lesado, né? Vai arrancando o tique e o teco, o neurônio e vai derretendo, né? Mas a ideia, vamos falar assim, né? Olha, que a ideia vai ser mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui dá para vocês terem uma ideia mais ou menos como que vai ser, ó. Então aqui, ó, estou começando a criar o mesmo banco de dados com a mesma ideia, só que usando SQL. E é assim que você vai fazer nas empresas, olha só.
código SQL, tá? Então aí você começa a fazer isso daqui. E aí, Joel, você sabe isso aqui de cor? Cara, eu não sei se poderia falar de decoreba. Eu sei que eu aprendi a fazer, tanto fazer, entranhou, né? Como falar assim, aquela carne que pega o tempero, né? Do churrasco, entranhou na carne. Então eu faço isso de olho fechado, mas não foi porque eu peguei e fiquei decorando. Eu peguei lá, pus a mão lá em cima, peguei e vim aqui, né? Create table, blá, blá, blá. Nfisk, blá, blá, blá. Eu não fiquei decorando, tá? Foi de fazer, fui fazendo, não só para isso, né? Para outros dados também. Acabou que eu fui acostumando. E aí, Joel, você vai exigir que a gente decore? Jamais, eu não vou exigir que vocês decorem. Eu vou exigir que vocês comecem a entender o que está sendo feito. E aí, à medida que você for fazendo, você vai aprimorando o seu conhecimento e vai entendendo. Eu sempre vou falar para você, guarde material dentro de alguma coisa, ou pendrive, ou HD, no HD do seu computador, guarde, ou em nuvem, né? Para que, de repente, você consiga ter acesso a alguma coisa e poder consultar. Fora a internet também, que você tem vários fóruns, várias coisas na internet que você pode estar consultando. O João Vitor está perguntando, SQL é a criação por comando? Ó, o S é de structure, o Q é de query, tá? E o L é de language, ou seja, é uma linguagem estrutural, linguagem de comandos estruturais. E é bem tranquilo isso. Isso aqui é o que é a base para você mexer com programação, tá? Então, tudo que você vai aprender de programação usa o SQL. Eu no primeiro dia de aula até comentei. Então, depois, se vocês quiserem pegar os videozinhos que eu deixei gravado lá, voltando aqui, né, dentro do Teams, né, olha. Então, lá dentro de banco de dados, aqui. Se vocês quiserem pegar aqui, ó, esse primeiro vídeo, tá? Eu falo bastante sobre a introdução do banco de dados, eu falo bastante sobre a ideia do que são sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Então, pega esse vídeo e assistam. Aqui também eu comento bastante coisa e começo a mostrar algumas coisas, né? Mas hoje que eu estou mostrando para vocês aqui também, eu acho que eu cheguei até a mostrar lá, mas não em cima desse banco de dados, em cima de um outro banco de dados, tá? A ideia é você criar um banco de dados, depois que você chama de selects, onde a gente vai buscar, filtrar essas informações. Deixa eu ver aqui. Acho que dentro desses inserts aqui eu tenho alguns selects lá embaixo. Então aqui, olha, são inserts e aqui eu tenho um select, onde eu monto uma grade através de comandos SQL. Legal? Então, tudo isso daqui, lógico, a gente vai falar sobre isso aqui, como que faz, tudo, e aí depois a gente vai chegar nisso daqui. Então, isso aqui que é o bacana do banco de dados, é isso que o pessoal quer no mercado. Quando eles falam assim, eu quero um cara que trabalha com banco de dados, não é um cara que mexe com isso que eu estou ensinando aqui, ó, Access, que isso aqui qualquer um mexe, tá? Qualquer um mexe. Então, por que eu estou vendo isso? Né? Por que vocês estão vendo isso? Porque vocês não sabem nem o que é uma entidade. Vocês estão falando aí, né? Olha, estou tentando passar aqui, transmitir o conhecimento do que é uma tabela de estoque, uma tabela de caixa, uma tabela de fornecedor, tá? Uma tabela de clientes, uma tabela aí de funcionários. Eu estou tentando mostrar para vocês como que é a ideia. Para quê? Para que depois eu consiga migrar esse pensamento, essa ideia de vocês para dentro do SQL Server e a gente começar a aplicar esses conceitos, criando isso aqui, mas lá no SQL, através do conceito do Structured Query Language, tá? Então, talvez aí esse semestre, um dos componentes mais difíceis que vocês vão ter aí, talvez seja lógica de programação e banco de dados. Por quê? Porque vai mexer bastante aí, vai mexer com você aí para você pesquisar, para você criar, fazer os seus sistemas. E é a base aí para a programação. A lógica é a base para desenvolver o sistema e o SQL é a base para você montar a base do seu sistema, que seria o alicerce de construção dos seus programas. Então, vamos... Amanhã eu vou estar livre Galera, e eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Ótimo. Mas eu acho assim, ó, nada melhor do que exercitar, tá? Então, tenta fazer alguma coisa aqui dentro. Eu estou passando tenta fazer o seu... não consegui fazer direitinho, abre o vídeo, consulta e vê as etapas para você criar no seu. Tenta dominar isso. Dominou, exercitando, fazendo, exercitando, você vai ver que nas próximas aulas, à medida que a gente for trabalhando, é mais fácil. Tá bom? Deixa eu só conferir o caixa que eu comecei a fazer, as conversas, né? Olha,
eu estou criando aqui, ó, a nota fiscal do meu caixa, o código do produto no meu caixa, relacionar a tabela de estoque, depois a gente vai entender o que é isso, o código do cliente, que também eu quero saber, o cliente que comprou determinado produto. Então, através do código do cliente, eu consigo saber quem foi o cliente que comprou um produto que está lá com a nota fiscal, por exemplo, 1, nota fiscal 2, nota fiscal 3 e assim sucessivamente, tá bom? O código do funcionário, para mim saber qual foi o funcionário que vendeu determinado cliente. De repente, eu quero montar um sistema onde eu verifico depois no final do mês quais funcionários que estão vendendo mais para, lógico, fazer uma bonificação, uma premiação para eles. Aquele que vendeu mais, eu vou dar para ele lá uma bonificação, critério da empresa, tá? Então, eu posso pegar e verificar através desse relacionamento que eu vou criar aqui. Eu vou criar também, onde eu vou colocar a data da venda, eu vou colocar data vende, tá? E eu vou colocar aqui caixa. Eu posso até abreviar, pode? Eu posso fazer assim, ó, CX, né? Se você achar que fica melhor, olha, tá? Então, aqui no meu caso aqui, olha, também eu vou abreviar este, tá? Então, vamos abreviar aqui, opa. E aqui, olha, esses aqui não vai colocar caixa? Porque eu não vou colocar caixa, tá? Uma pergunta meio doida agora para vocês aí, mas aí você fala, mas por que já não está colocando CX aqui de caixa? Alguém sabe me dizer por que eu não estou usando caixa ali, colocar o CX ali? Alguém quer se atrever a falar ou não? O que você falou? Ó, eu não estou colocando CX aqui, ó, de caixa, na frente do código do cliente nem do código do funcionário. Aqui eu posso até colocar, ó. Ah, não, código de produto não. Também não. Por que eu não estou colocando CX de caixa? Para você poder Ó, fazer a o Márcio relação entre as respondeu. tabelas aí, né? Isso, o Márcio respondeu, porque vai relacionar com as outras tabelas. Isso. E como eu vou relacionar, eu estou preservando o quê? Estou preservando o código do produto aqui, o código aqui do meu fornecedor e também o código do cliente e o código do funcionário. Por isso que eu não coloquei nada disso aqui. Tá bom? Como o fornecedor eu estou colocando lá com o estoque, então eu não vou colocar código do fornecedor aqui no caixa. Já coloquei lá no meu estoque, já está bom demais. Eu vou colocar aqui, olha, o valor VL, tá? Da minha venda. Vou colocar VL vende. E aí eu posso sim colocar o caixa, né? Olha. Legal? Poderia colocar mais coisas, tá? Por exemplo, só para não ficar muita bagunça, não é essa lógica para um eficiente caixa, um caixa eficiente. Esse é um caixa, vou falar assim para você, eu não queria falar essa palavra, mas é um caixa muito chula, muito vagabundo, tá? Imagina o caixa mais vagabundo que tem uma entidade de vagabunda, é essa, tá bom? Existe coisa melhor? Sim, eu vou ensinar mais para frente. Eu vou ensinar vocês normalização, criar duas entidades diferentes, onde uma vai ter entrada de caixa, outra saída de caixa, onde eu vou poder cadastrar quantas parcelas eu quiser. Se eu quiser cadastrar 30, 40, 60, 200 parcelas, aí você pode cadastrar quanta parcela quiser. Esse daqui não, esse aqui vai ser limitado. Esse aqui vou criar ele aqui de forma que cadastre no máximo 3 parcelas. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresinha lá pequenininha, vou montar meu caixa e o crediário que eu vou criar no máximo 3. Se eu quisesse criar 5 parcelas, eu poderia estar estourando lá 5 parcelas. Acima de 5 parcelas, eu não vou criar para ele, porque senão vai dar BO aqui na minha entidade, na minha tabela, tá bom? Então, para fazer isso, o que eu vou colocar? Olha, eu vou colocar assim, DT de data, PG de pagamento, tá? Só que eu vou colocar aqui, que eu vou entender que é minha primeira parcela, então eu vou colocar PG1, tá? Underline CX de caixa, tá bom? Aí eu vou colocar VL, tá bom? Vou colocar underline PG de pagamento, vou colocar underline CX. Eu quero que você entenda o quê? Eu estou criando um atributo onde eu vou cadastrar a data do primeiro pagamento e um outro atributo onde eu vou cadastrar a data do valor, desculpa, data não, o valor do meu pagamento, do primeiro pagamento, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa com a data, underline, pagamento, PG2, underline, CX de caixa. Depois, VL, underline, PG2, underline, tá?
CX. Vou fazer a mesma coisa, DT, underline, PG3, underline, CX. VL, underline, PG3, underline, CX. Que é o quê? Valor de pagamento da terceira parcela minha, né? No meu caixa, tá? Então, eu criei lá como se fosse para 3 pagamentos. E agora eu vou colocar os tipos de dados. Nota fiscal. Eu não vou deixar numeração automática. Eu poderia até deixar, sem problema. Mas vamos supor que eu quero colocar o número da nota fiscal. Então, eu posso tirar essa numeração automática, tá? O código do produto. O código do produto tem que ser igual, tá no estoque aqui, ó. Então, no código do produto no estoque, tá numeração automática, eu entendo que é número, tá? É óbvio que lá no meu caixa eu não vou colocar numeração automática, vai dar erro aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar número, tá? O código do cliente. Se for aqui em clientes, olha, tá aqui os dados do pertinente ao meu cliente, tá bom? Eu posso vir aqui no meu caixa e colocar para ele número. O código do funcionário, mesma coisa. Olha, vou em tabela de funcionário, tá lá código do funcionário, tá texto curto, tá? Portanto, eu vou lá no meu caixa. Detalhe, ó, coloquei aqui errado, hein? Eu coloquei aqui CPF, né? E lá eu coloquei código do funcionário, olha só. Ninguém me falou que eu tinha feito errado, hein? Eu fiz o teste aí para verificar se vocês tinham observado. Ninguém observou, ninguém falou nada, né? Então aqui vai ser código do funcionário, tá? CPF, underline, né? Func de funcionário. Oi? Eu vi, Ó, eu tava só vendo se e eu vou você mudar sabia. aqui, ó. Tá texto. Sei, eu vou dar aí para todo mundo. Quem passou na prova. Eu coloquei texto curto, tá vendo? Ó? Então, também eu vou deixar texto curto, tá? A data do vencimento, olha só. Eu vou colocar data e hora. O valor da venda, eu vou colocar moeda, tá? A data do outro, olha. Data e hora. O valor do pagamento, tá bom? Eu vou colocar aqui moeda. O próximo, olha só, data do pagamento, eu vou colocar data e hora, o valor, tá? Eu vou colocar moeda, ó, data e hora, e o último, vou colocar moeda. Cara, finalizamos aqui a ideia básica de um banco de dados bem vagabundo, que eu poderia usar numa empresa simplesinha, lá de fundo de quintal, tá? Então, vou salvar, vou fechar aqui, olha. Estou fechando as minhas entidades que estão abertas, tá? Como diz, né? Abrida, né? Estão abridas, abertas. E aí eu vou criar o relacionamento. Sim, pode falar. Esse arquivo aí você chegou a mandar lá no seu canal da sua sala? Ou eu tô confundindo? O arquivo, não, tu está confundindo. Ainda nem mexi nesse arquivo ainda. Estou criando agora do básico ele. Eu tô criando Não junto. foi o senhor, então. Não. Acho que foi outro professor que mandou o exercício de aula. Mas tudo bem, releva. Eu mandei dentro do Zap lá uns links de alguns vídeos. Sim, eu vi. Mas lá no vídeo, no Windows Explorer, ensinando a criar pastas dentro do Windows Explorer. Eu usei mais ou menos a ideia, mas lá não é banco de dados, tá? Lá são pastas dentro do Windows Explorer. Por quê? É porque o aluno falou assim, eu não sei o básico, eu não estou conseguindo fazer nenhum básico, né? E como vocês não vão ter aula de Windows, Word, Excel, PowerPoint, porque já entra já como se fosse o técnico para o avançado, a ideia é assim, você pelo menos a noção do básico você tem que ter, né? E aí o aluno fala, eu estou com dificuldade, eu coloquei lá alguns links do Windows Explorer. Eu tenho uma aula, coloquei lá aula 1, aula 2, aula 3 do Windows Explorer, o básico, então se você tem dificuldade, faz lá para pegar o jeitão. E aí eu coloquei uns links também do Word, uma introdução básica do Word para você pegar a ideia, que você não vai ter aula de editor de texto. Nota que é cursos avançado e não básico, tá? Então você depois eu posso até colocar mais links lá para vocês, tá bom? Aí tem um link bem básico do editor de texto lá do Word e um da introdução de vocês aqui do banco de dados. Eu coloquei lá os links para vocês. Aí se vocês quiserem dar uma acessada lá, ver, é até bom. Legal? Legal. Finalizando, senão não vai dar tempo. Agora 10h28,
Vamos lá, só para tirar o pé aqui da vocês e da minha, né? Eu vou criar agora o que nós chamamos de modelo de entidade de relacionamento, que a gente chama de MER. Legal? Vamos colocar aqui no nosso desenho aqui do bloco de notas, tá? Então, aqui nós temos modelo de entidade e relacionamento, tá bom? Então, o que vai ser isso? Vai ser o que nós chamamos de MER, tá? Modelo de entidade e relacionamento. Esse MER é o que vai estar ligando as nossas entidades. Ele vai possibilitar o relacionamento entre dados, que são as tabelas, tá? Entre as entidades. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para ficar bonitinho, né? As nossas entidades, que são as tabelas, através nós chamamos de atributos, através de, vamos colocar aqui, dos atributos, que são chamados, no caso, de colunas, tá bom? Então, eu só consigo relacionar esses dados através deles. Esse desenho fica mais nítido para você entender o relacionamento. Dentro do banco de dados, nós podemos fazer o relacionamento através do modelo de entidade de relacionamento, só que depois também nós usamos o comando select, tá? Select dentro do SQL Server para fazer esses relacionamentos. Ou seja, eu vou colocar o comando select, eu vou usar um outro comando chamado inner join, tá? Onde eu vou integrar o meu relacionamento. Bacana? E aí eu tenho que colocar as entidades, tenho que montar os critérios de relacionamento. Então, você vai ver que lá no SQL dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui dentro, nós vamos usar isso daqui, essa ideia, para vocês começarem a entender como que funciona os relacionamentos, tá? Então, aqui dentro do Axis, eu tenho aqui a ferramenta de banco de dados. Clico nele. Depois eu tenho aqui, ó, relações, tá? Ó, tem até um desenho bonitinho aqui, ó, relações. Legal? Clico nele. Aí pergunta aqui, ó, se eu quero relacionar todas as entidades, todas as tabelinhas, sim, tá? Então, eu posso clicar no primeiro, pressiono Shift e clico no último, tá bom? Adicionar. Eu clico no adicionar e joga. Se eu continuar clicando no adicionar, vai jogando aqui um monte, vai virar uma bagunça. Não é o que eu quero. Só adicionei esses, clico no fechar, olha. Aí, o que eu vou fazer? Relacionar isso daqui. Aparentemente é uma bagunça. Você olha assim e fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Estou perdido. Mas é fácil, à medida que você vai trabalhando, você vai ver que é bem fácil, tá? Eu estou simplesmente organizando eles na tela para ficar mais fácil de entender, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, vou esticar aqui os meus dados, vamos colocar as tabelinhas, tá? Estou esticando elas aqui para ficar mais fácil de ver os dados dentro das tabelinhas, tá bom? Esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais para o lado. Esse de clientes aqui também eu vou puxar um pouquinho, diminuir o tamanho, pôr mais para o lado aqui para mim. E aí eu vou colocar aqui o de funcionários, tá? Esse de estoque eu vou colocar ele aqui assim, deixa eu diminuir um pouquinho. Dá para a gente ganhar espaço na visualização. Então tá aí, as tabelinhas minhas, tá? O caixa, eu relaciono o meu caixa com o meu cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no código do cliente, não solto, e vou arrastar ele em direção ao meu código do cliente que está dentro da tabela de caixa. E solto nele. Olha lá como está o cursor. Ó. A ponta da setinha está nele, ó, no nome do atributo, código CLI. Solto nele. Ele aparece, código CLI, que eu quero me relacionar. Sim, esse impor integridade é para aparecer o que nós chamamos de cardinalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje não vai dar tempo, a próxima aula eu falo. Tá? Que seriam esses desenhos bonitinhos aqui. Ó. Então, na próxima aula eu vou falar sobre cardinalidade com vocês. A tabela de funcionário, eu vou clicar, olha, e vou arrastar em direção à tabela de caixa e vou soltar aqui em cima do CPF do funcionário, olha. Vou impor integridade também e vai aparecer aquele desenho lá para nós, um desenho número 1 e um 8 deitado, que a gente chama de infinito, né? Na aula que vem a gente vai falar bastante sobre isso, isso que deixa os alunos mais lelé da cuca, tá? Vocês vão ver que vocês vão babar bastante ainda na aula. Vou deixar aqui assim para ficar mais bonitinho aqui, ó. Ok? A tabela de fornecedor não vai relacionar com o meu caixa, tá? Mas o meu estoque, eu relaciono.
Então, eu vou posicionar assim, vou clicar e arrastar o código do produto, vou arrastar lá no código do produto da minha tabela de caixa e solto nele. Vou impor integridade e vou criar um relacionamento. Olha como que ficou. O meu fornecedor, o código do fornecedor, relaciona lá no meu estoque com o código do fornecedor. Então, eu vou clicar, olha só, e vou soltar. E vou impor integridade. Então, a partir de agora, nós estamos enxergando um modelo de entidade e relacionamento, tá? Bem simples. Eu imagino aí que está bem fácil. Esse desenho que eu montei aqui é o mais simples possível para vocês entenderem a ideia de relacionamentos, tá? Então, desta forma, eu consigo relacionar meu caixa com meu funcionário, meu caixa com clientes, meu caixa com o estoque e o meu estoque relacionar com o fornecedor. Como o fornecedor está relacionando com o estoque, esses outros aqui também conseguem ter acesso às informações pertinentes ao estoque e também ao fornecedor. Ou seja, todos eles estão relacionados em si e eu consigo trocar informações, tá? O pastor Márcio está perguntando se só relaciona os itens chaves, né? Que está perguntando aqui. Nota que eu posso relacionar chave primária com chave primária, tá, pastor? Eu posso relacionar chave primária, que está aqui, com chave estrangeira. Nota que não tem desenho de chave. No entanto, ele é uma chave estrangeira. Tá legal? E eu posso relacionar, de repente, um dado que não é chave com outro que não é chave. Mas aí vai virar uma bagunça. Ele vai se perder, não vai localizar. Então, a ideia é sempre localizar uma informação que é restrita, não tem duplicidade de registro, relacionando com outras informações que, de repente, pode ter N relações, N produtos, ou seja, ou de repente algo que estou relacionando também que tem apenas um registro, ou seja, ele tem restrição, não tendo duplicidade, e aqui tem restrição, não tendo... perdão, foi uma besteira, ó. Aqui ele não vai ter restrição, então vai haver duplicidade aqui, tá? Nesse exemplo, eu não tenho relacionamentos de um para um, mas vamos voltar aqui, ó. A ideia vocês terem relacionamentos, não sei se coloquei aqui, deixa eu ver. Não coloquei. A ideia é vocês terem um relacionamento. Vamos colocar assim que fica mais fácil. Então, deixa eu só colocar aqui. Vocês terem um relacionamento de 1 para 1, tá? 1 para 1, onde eu vou ter um registro relacionando uma entidade, um atributo que tem um registro só relacionado com o atributo de uma outra entidade também, que vai ter só um registro, tá? 1 para muitos. Para muitos, tá? Que aí uma entidade pode ter um registro, que é o que está acontecendo aqui, né? Olha, isso é comum aqui. O código do fornecedor é único, mas aqui dentro do estoque pode haver vários produtos, tá bom? Que o meu fornecedor me oferece, lógico, né? Separado pelo código do produto, e aí pode de repente estar cadastrado várias vezes o mesmo código que está aqui, código 1, por exemplo, código 2 ou 3, cadastrado várias vezes aqui dentro o mesmo código, tá legal? E também muitos para muitos. Eu já não sou muito fã de um relacionamento de muitos para muitos, mas é possível, tá legal? Muitos para muitos. Então, a próxima aula nós vamos falar bastante sobre isso, cardinalidades. Então, isso daqui é chamado de cardinalidades. Isso, cardinalidades. Nem sei se tem acento, acho que nem tem acento. Eu coloquei no acento errado nesse também, cardinalidades. Beleza. Então, tá aí. Então, a ideia é, na próxima aula, nós falarmos sobre isso. E aí eu quero procurar mostrar exemplos na prática de como funciona isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta aí, pastor Márcio. Não sei se ficou dúvidas, tá? Bom, galera, eu espero que isso daqui seja o suficiente para vocês começarem a entender a parte de banco de dados, tá? O que vai acontecer? É interessante vocês estudarem. Se vocês não estudarem, não adianta nada eu falar aqui. Próximo aula vocês esqueceram tudo. Então, peguem aqui o vídeo que vai ficar dentro do canal, né? Deixa eu fechar aqui, olha. E se quiser salvar, vou clicar no sim. Vou fechar o Access.